Assista agora a aula de História do SUS, tá? Nossa disciplina é História da Enfermagem e eu sou a professora Raquel Lima. História da Saúde Pública no Brasil. Com 518 anos de história brasileira, contados a partir da vinda dos portugueses, as políticas de saúde sofreram diversas mudanças, tá? Nós iremos estudar o processo de saúde, tá, do Brasil, desde a chegada dos portugueses ao nosso país até hoje, o marco histórico de políticas que fizeram as grandes mudanças para que conhecemos hoje atualmente sobre a saúde pública no nosso país, tá? Quais foram os momentos decisivos em relação à saúde do Brasil? Quando que o Estado passou a agir, tá, em relação à nossa saúde? E quando agia, quais eram os responsáveis pelos cuidados médicos da população? Entenda a linha do tempo da saúde no Brasil, desde a independência ou morte, né? Falado por Dom Pedro, nesse marco histórico. Mudanças na política da saúde durante o império, né, de Dom Pedro II, que declara independência ou morte, né, de Portugal. Em relação ao bordão na saúde pública, podemos dizer que houve grandes avanços, né, desde o período imperial. História da saúde pública no Brasil. Além de transformar escolas em faculdades, Dom Pedro criou órgãos para vistoriar a saúde pública, tá? Principalmente na nova capital brasileira, o Rio de Janeiro. Tá? A cidade, além de sofrer diversas mudanças urbanas, como calçamentos de ruas e iluminação pública, também visava higienizar o centro urbano de maneira sanitária. Tá? Então já se havia essa preocupação em relação à questão da saúde pública, tá? Por parte de Dom Pedro. Na parte social, foi expulso, né, do centro da cidade os casebres e as pessoas de classe social mais inferior, proliferando então o desenvolvimento das favelas nas áreas periféricas. Então percebemos que essa questão das favelas já é um problema já de muito tempo atrás, não é um problema atual. A higienização sanitária deveria ocorrer por conta das recorrentes endemias, tá, que eram causadas pelas doenças febre amarela, peste bubônica, malária e varíola, doenças associadas à falta de saneamento básico e de higiene. Os esgotos, na época, ocorriam ao céu aberto e o lixo era depositado em valas. Tá? Assim, o alvo da campanha pela saúde pública, nesse princípio, desde o século XIX, foi estruturar o saneamento básico. Com a declaração do fim da escravidão em 1888, o país ficou independente de mão de obra, tá, imigrante, para continuar no cultivo de insumos que era a base, tá, da economia brasileira, principalmente do café. Entre 1900 e 1920, o Brasil ainda era refém dos problemas sanitários das epidemias. Portanto, para a recepção dos imigrantes europeus, né, houve diversas reformas urbanas e sanitárias nas grandes cidades, como no Rio de Janeiro, em que houve a atenção especial nas áreas portuárias. Então, com a fim da escravidão, teriam que vir mão de obras ali da Europa, tá? E só viriam esses profissionais para trabalhar nas nossas terras, né, em terras brasileiras, se houvesse saúde. Então, o governo ele teve que trabalhar a questão das reformas urbanas e sanitárias, né, melhorar a questão da saúde aí para eles virem trabalhar. Para o governo, o crescimento do país dependia de uma população saudável e com capacidade produtiva. Portanto, era de seu interesse que sua saúde estivesse em um bom estado. Os sanitaristas que comandaram esse período com campanha de saúde, sendo um dos destaques o médico Oswaldo Cruz, que enfrentou revoltas populares na defesa da vacina obrigatória contra a varíola, que era
uma doença epidêmica nesse período, tá? Na época, a população revoltou-se contra a medida, pois não foram explicados o objetivo da campanha e do que se tratavam as vacinas. As ações sanitaristas chegaram até o sertão nordestino, divulgando a importância dos cuidados com a saúde rural, tá? Lá, porém, lá no sertão nordestino, as pessoas eram muito pobres e continuavam em moradias precárias, vítimas por doenças, mesmo com a disseminação das vacinas. Isso devido a quê? À falta de saneamento básico. Ainda nos anos de 1920 foram criados o CAPES, tá? Que significa Caixa de Aposentadoria e Pensão. Os trabalhadores as criaram para garantir uma proteção na velhice e na doença, tá? Posteriormente, e devido à pressão popular, Getúlio Vargas, que era o presidente no período, ampliou o CAPES para outras categorias profissionais, tornando-os, né, o IAPES, o Instituto de Aposentadorias e Pensões. Período getulista, o começo da organização das leis. Com a presidência de Getúlio Vargas, houve-se reformulações no sistema a fim de criar uma atuação centralizada, inclusive quanto à saúde pública. Essa centralização, gente, para que fossem criadas medidas centrais aos problemas de saúde naquele momento. Então, foi de suma importância essa preocupação no período getulista, tá? Para a melhoria da saúde pública no nosso país. O foco do governo foi o tratamento de doenças e endemias, tá? Dessas epidemias que ocorriam nesse período. Sem muitos avanços, pois os recursos destinados à saúde eram desviados e a outros setores. De acordo com o Dr. Drauzio Varela, parte dos recursos do IAPES ia para o financiamento da industrialização. Então, assim, esses recursos, eles não eram exclusivos só para a saúde, eles eram divididos para outros setores, como o financiamento da industrialização. Na Constituição de 1934, promulgada durante o governo Vargas, concedia novos direitos aos trabalhadores, como assistência médica e licenciamento a gestantes. Então, aí nós vimos que já houve o quê? Um grande avanço nesse período, já dando aos trabalhadores, né, esses direitos já citados aqui. Além disso, a consolidação da consolidação, né, das leis trabalhistas em 1943, que é a CLT, determinava, né, que os trabalhadores de carteira assinada, além do salário mínimo, também eles tivessem direito a benefícios da saúde. No período dos anos 50, tá, houve a terceira Conferência Nacional de Saúde. E durante essas conferências, né, em 1953 foi criado o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde aqui, essa criação foi de suma importância para a nossa saúde, tá? Foi um grande avanço nesse período. Pela primeira vez em que houve um ministério dedicado exclusivamente à criação de políticas de saúde, tá? Com foco principalmente no tratamento em zonas rurais, já que as cidades, a saúde já era privilegiado de quem tinha uma carteira assinada. Então, o problema de saúde agora ela passa a ser já uma preocupação dos políticos, tá? No interior. Então, as pessoas elas já tinham um privilégio aqui na cidade, nesse período, tá? E agora a preocupação era já nas zonas rurais. As conferências nacionais de saúde tiveram um papel muito importante na consolidação do entendimento da importância da saúde pública no Brasil. Mais adiante, você entenderá o porquê. A terceira Conferência Nacional de Saúde ocorreu no final de 1963. Apresentou diversos estudos sobre a criação de um sistema de saúde. De acordo com o doutor em saúde pública Gilson Carvalho, houve duas bandeiras principais na conferência, tá? Nessas conferências de saúde.
foram discutidos a criação de um sistema, né, de saúde para todos, que era um direito, né, e da saúde deveria ser universal, ou seja, que todos tivessem acesso à saúde, tá? Sem exclusão. A organização de um sistema descentralizado visando ao protagonismo, né, do município. Além disso, afirma que a ditadura militar iniciava em março de 1964, septou a proposta, né, poucos meses depois. Então, aqui a gente entende que, ao mesmo tempo que houve, né, essa questão aqui da discussão dessa criação aqui, dessa lei, né, que a saúde deveria ser um problema de todos, né, nesse período, e que todos deveriam ter o acesso à saúde. Ao mesmo tempo, ocorreu a ditadura militar, e aonde essa proposta ela foi enterrada, tá? A saúde pública durante a ditadura militar, que ocorreu de 1964 a 1985, a saúde sofreu com corte de verbas durante o período do regime militar, e doenças como dengue, meningite e malária se intensificaram, tá? Já não se havia recurso, né, investimento para tratar a população, então, assim, consequentemente, essas doenças elas aumentariam, tá? Houve aumento das epidemias, da mortalidade infantil, até que o governo buscou fazer algo. Uma das medidas foi a criação do INPES, que foi uma união de todos os órgãos previdenciários que funcionavam desde 1930, a fim de melhorar o atendimento médico, tá? Passou-se a enxergar a atenção primária de pacientes cada vez mais, né, como responsabilidade dos municípios. Os casos mais complexos eram responsabilidade dos governos de estado e federal. De acordo com o Dr. Gilson Carvalho, houve projetos privatizantes como o do Vale Consulta, e para as regiões mais pobres uma reedição da Fundação CESP, denominado Programa de Interiorização de Ações e Serviços de Saúde, o PIAS, tá? O PIAS não se implantou por falta de vontade pública dos governos da época. Tinha mais virtudes que defeitos. Faltou interesse público para levá-lo à frente. Essas são as referências e a continuação desse assunto, ele continua na nossa live.